Quando Maria Antonieta descobriu a traição, o baile que virou escândalo. Fala, galera! Antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Agora, bora pro vídeo. O Palácio de Versalhes estava em seu esplendor máximo naquela noite. Lustres de cristal pendiam do teto abobadado, espalhando luzes cintilantes sobre as paredes douradas e espelhadas. O grande baile de máscaras oferecido por Maria Antonieta reunia a nobreza de toda a França, sob o pretexto de celebrar o aniversário do rei Luís XVI. Contudo, para muitos, o baile era menos sobre o monarca e mais sobre as intrigas e alianças que se formavam nas sombras. Maria Antonieta deslizava pelo salão, envolta em seda azul e pérolas, uma visão de realeza e sofisticação. Seu sorriso era treinado, seu olhar perspicaz. Para ela, cada movimento era calculado. Havia rumores circulando pela corte, boatos de traições e conspirações. Embora a rainha estivesse acostumada às línguas afiadas da nobreza, algo naquela noite parecia diferente. Um desconforto silencioso pesava no ar, como se os próprios espelhos de Versalhes sussurrassem segredos. Enquanto a orquestra tocava uma valsa suave, a dama de companhia de Maria Antonieta, Sophie, se aproximou. Seu rosto estava pálido sob a máscara de renda. Majestade, ela murmurou, há algo que precisa saber. A rainha, mantendo o rosto impassível, apenas assentiu levemente. Encontrei o conde de Artois. Ele não estava sozinho. E a companhia dele, senhora, era a condessa de Polignac. A menção à condessa, amiga íntima da rainha, foi um golpe sutil. Maria Antonieta sabia que a corte era um jogo perigoso, onde alianças poderiam ser forjadas ou desfeitas com um único olhar. No entanto, uma traição vinda de alguém tão próximo era uma ameaça maior do que fofocas corriqueiras. A condessa sabia demais, conhecia segredos que, nas mãos erradas, poderiam se transformar em armas. Com o coração batendo forte sob o corpete apertado, a rainha trocou olhares discretos com o conde Axel von Fersen. Mesmo mascarado, ele era inconfundível para ela. Fersen aproximou-se casualmente, como se apenas pedisse a próxima dança, mas suas palavras eram afiadas. Há uma conspiração, majestade. Ouvi conversas nos corredores, e não são apenas rumores desta vez. Maria Antonieta sabia que precisava agir, mas cada movimento deveria ser preciso. Revelar seu conhecimento sem provas seria como jogar lenha na fogueira das intrigas da corte. Por outro lado, esperar demais poderia custar sua reputação, ou pior, seu trono. Os próximos passos da rainha determinariam não apenas o rumo daquela noite, mas talvez o destino da monarquia francesa. E enquanto a música continuava e as máscaras permaneciam no lugar, as verdadeiras faces da traição se escondiam nas sombras, esperando o momento certo para atacar. A história estava apenas começando. Maria Antonieta não perdeu tempo. Enquanto a música suave preenchia o salão principal, ela recuou discretamente para os corredores menos movimentados de Versalhes. Fersen a seguiu de perto, seu passo firme e silencioso. Ao atravessarem um arco decorado com motivos florais, a rainha sinalizou para Sophie se aproximar. Diga-me tudo, ordenou, seu tom suave escondendo urgência. Sophie respirou fundo, os olhos cheios de medo. Majestade, não é apenas o conde de Artois. Houve menções ao Duque de Orléans e encontros secretos na biblioteca. A menção ao Duque foi suficiente para endurecer a expressão da rainha. Ele era um dos críticos mais velados da coroa, sempre pronto para explorar fraquezas e alimentar as chamas do descontentamento popular. Fersen tomou a dianteira, sugerindo que a rainha se retirasse discretamente do baile. Mas Maria Antonieta sabia que sair agora levantaria suspeitas. Não. Continuaremos como se nada tivesse acontecido. Sophie, descubra quem mais estava na biblioteca. Fersen, veja se consegue interceptar qualquer correspondência. De volta ao salão, a rainha retomou sua postura elegante, dançando e sorrindo, enquanto seus olhos observavam cada detalhe. Viu o conde de Artois rindo com a condessa de Polignac, o duque de Orléans sussurrando algo ao embaixador austríaco, e até mesmo algumas damas de companhia trocando bilhetes disfarçados como leques. No entanto, o verdadeiro movimento ocorria longe dali. Sophie, ágil e silenciosa, esgueirou-se pelos corredores até a biblioteca. A sala estava quase escura, iluminada apenas pela luz suave da lua que atravessava as janelas altas.
Ela se aproximou da mesa central, onde pilhas de livros encobriam uma carta parcialmente aberta. Antes que pudesse lê-la, passos ecoaram. Sophie rapidamente se escondeu atrás das cortinas pesadas, seu coração disparado. Um homem entrou, a silhueta recortada pela luz prateada. Era o Duque de Orléans. Ele pegou a carta, leu rapidamente, com um sorriso contido, guardou o papel dentro do colete. Quando ele saiu, Sophie sabia que precisava informar a rainha imediatamente. Enquanto isso, Fersen conseguiu interceptar uma carta destinada ao conde de Artois. A caligrafia era feminina, e as palavras, repletas de insinuações perigosas. A máscara caiu, mas o jogo apenas começou. Encontre-me onde as rosas murcham. A mensagem enigmática sugeria um encontro secreto nos jardins, onde as roseiras do inverno já perdiam seu vigor. Quando Sophie e Fersen retornaram ao lado de Maria Antonieta, a rainha ouviu tudo em silêncio. Suas mãos, delicadas cobertas por luvas de renda, apertavam o leque com força. Precisamos agir. Se há correspondências, há provas. Se há encontros, há testemunhas. Decidida, Maria Antonieta organizou uma pequena comitiva para acompanhá-la aos jardins. As máscaras do baile tornavam fácil misturar-se entre os convidados que se aventuravam ao ar livre. Entre os arbustos e as sombras das estátuas de mármore, o grupo avançava lentamente. Próximos à fonte das rosas, ouviram vozes baixas. A rainha parou, fazendo o sinal para que todos permanecessem em silêncio. A conversa se intensificava. Amanhã à noite, então, se a rainha cair, nada poderá impedir o duque. A voz era do conde de Artois, e a resposta feminina vinha da condessa de Polignac. Um calafrio percorreu a espinha de Maria Antonieta. Aquilo não era apenas uma traição pessoal, era um complô contra a monarquia. Sua respiração estava pesada, mas ela não se permitiu recuar. Ela sabia que precisava entender o alcance daquela conspiração antes de agir. De volta ao palácio, a rainha reuniu seus aliados mais próximos. Estamos cercados. Não podemos confiar em ninguém, disse ela, seu tom firme e decidido. Fersen sugeriu enviar mensagens codificadas para aliados fora da corte, enquanto Sophie ofereceu-se para continuar infiltrada entre as damas de companhia. Naquela noite, Maria Antonieta não dormiu. Sentada diante da lareira, ela observava as chamas dançarem, tentando encaixar cada peça do quebra-cabeça. Ela sabia que uma jogada precipitada poderia ser fatal, mas a espera também trazia riscos. Precisava de provas concretas, precisava saber até onde iam as raízes daquela traição. E enquanto o primeiro raio de sol surgia no horizonte, a rainha já havia traçado seu próximo passo. Ela jogaria o jogo, mas sob suas próprias regras. O baile tinha acabado, mas a verdadeira dança de intriga, se poder, estava apenas começando. Nas manhãs de Versalhes, o sol filtrava-se pelas cortinas pesadas, mas naquele dia, sua luz parecia mais fria. Maria Antonieta, ainda sem dormir, decidiu que a investigação deveria ser mais profunda. Ela chamou Fersen e Sophie ao seu aposento, onde o ar carregava o cheiro de cera de velas da madeira antiga do mobiliário. Se o Duque de Orléans está envolvido, precisamos descobrir quem mais está ao lado dele. Esta conspiração é maior do que imaginamos, disse a rainha, a voz baixa mas firme. Fersen sugeriu infiltrar-se entre os criados, onde os rumores corriam sem filtro. Sophie, por sua vez, ofereceu-se para continuar entre as damas da condessa de Polignac, esperando colher informações preciosas. Enquanto os planos eram traçados, o cotidiano do palácio seguia seu curso. No entanto, os corredores de Versalhes pareciam mais longos, as sombras mais densas. Maria Antonieta começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Criados que evitavam seu olhar, nobres que interrompiam conversas quando ela se aproximava, bilhetes caídos que desapareciam rapidamente nas mangas de casacos. Durante o jantar oficial daquela noite, o clima estava pesado. O rei Luís XVI, alheio à tensão crescente, conversava animadamente com o ministro das Finanças, enquanto o Duque de Orléans, sentado na outra ponta da mesa, parecia mais interessado nas reações sutis da rainha. Maria Antonieta manteve seu papel, rindo nas horas certas, mas seus olhos estavam sempre atentos. Após o jantar, enquanto os nobres se dispersavam pelos salões, Fersen retornou com novas informações. Majestade,
Encontrei um criado que ouviu o duque mencionando algo sobre um encontro decisivo amanhã. Parece que haverá uma reunião secreta na estufa dos jardins. A rainha sabia que aquela era sua chance. Precisava pegar os conspiradores em flagrante. Ordenou que Sophie continuasse próxima à condessa de Polignac, enquanto Fersen deveria preparar um pequeno grupo de guardas leais para cercar a estufa na hora certa. Naquela madrugada, Maria Antonieta caminhou sozinha pelos jardins. A noite era fria, e o vento cortava sua pele mesmo sob as camadas de veludo. A rainha parou diante da Fonte das Rosas, onde havia escutado a conversa na noite anterior. Fechou os olhos e, por um momento, permitiu-se sentir o peso de sua posição. Não era apenas uma esposa traída ou uma amiga enganada. Era a rainha da França, e seu dever ia além de seus sentimentos pessoais. O dia seguinte chegou rápido, e o palácio estava em movimento. Maria Antonieta se manteve em seus aposentos, alegando uma leve indisposição. Enquanto isso, Sophie seguiu a condessa até os jardins, onde a mulher, sem desconfiar, caminhava apressadamente até a estufa. Fersen, escondido entre as sombras, fez sinal para os guardas se prepararem. A rainha aguardava ansiosa, seus dedos apertando o corrimão da sacada de onde observava a distância. As portas da estufa se abriram, um a um. Os conspiradores entraram. O duque de Orléans, o conde de Artois, a condessa de Polignac e mais 3 rostos conhecidos, nobres que sempre pareciam neutros nas disputas da corte. Quando o último entrou, Fersen deu a ordem. Os guardas avançaram, trancando as portas. O som metálico do ferrolho ecoou pelo jardim, e as janelas da estufa se iluminaram com as tochas. De longe, Maria Antonieta sabia que o momento da verdade havia chegado. Dentro da estufa, as vozes rapidamente se transformaram em gritos e discussões. Os guardas abriram as portas e o silêncio caiu como uma cortina. Fersen entrou primeiro, seu olhar frio e calculista. Os nobres pararam, alguns ainda segurando documentos, outros com as mãos erguidas, como se isso pudesse inocentá-los. O duque de Orléans deu um passo à frente, seu rosto desprovido de máscara pela primeira vez. Então é isso, uma emboscada. Sua voz era carregada de desprezo. Fersen não respondeu. Apenas recolheu os papéis que estavam sobre a mesa improvisada, onde um mapa de Paris estava parcialmente coberto por listas de nomes e instruções. A notícia chegou à rainha rapidamente. Ela sabia que precisava agir com cautela. Uma acusação direta poderia incitar a ira da nobreza ou, pior, desencadear revoltas populares. Em vez disso, decidiu manter os conspiradores sob vigilância, usar o conhecimento a seu favor, descobrir quem mais estava envolvido. Ao cair da noite, Maria Antonieta sentia que cada movimento deveria ser meticulosamente calculado. O jogo de xadrez havia avançado, mas a partida ainda estava longe do fim. E enquanto o palácio se acalmava, ela sabia que, para vencer, precisaria jogar não apenas como rainha, mas como uma verdadeira estrategista. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão quase palpável em Versalhes. Embora a rainha tivesse conseguido expor parte da conspiração, sabia que o movimento mais perigoso ainda estava por vir. Manter os conspiradores sob vigilância era um risco. Cada dia de silêncio poderia ser visto como fraqueza, mas agir precipitadamente poderia desencadear um caos irreversível. Maria Antonieta decidiu seguir uma rota inesperada. Em vez de confrontar diretamente os envolvidos, começou a soltar informações sutis pela corte. Pequenos rumores que, como sementes, deveriam ser plantados nas conversas ao pé das lareiras e nos cochichos pelos corredores. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para causar intriga, para semear a dúvida entre os aliados dos conspiradores. Fersen, sempre ao lado da rainha, tornou-se seu agente silencioso. Ele abordava nobres discretamente, sugerindo que a coroa sabia mais do que mostrava. Sophie, por sua vez, continuava infiltrada entre as damas da condessa de Polignac, ouvindo conversas, coletando bilhetes descuidadamente deixados para trás. A estratégia começou a dar frutos. Alguns nobres, temendo serem associados à conspiração, passaram a buscar a confiança da rainha. Pequenos gestos de lealdade surgiram. Informações sobre reuniões suspeitas, nomes de criados que serviam como mensageiros secretos, o mais revelador, detalhes sobre uma carta que deveria ser enviada a Londres. Essa carta,
Segundo rumores, continha não apenas planos para enfraquecer a coroa francesa, mas também pedido de apoio financeiro a inimigos políticos do rei. Se a carta chegasse ao seu destino, a traição seria internacional, uma verdadeira bomba diplomática. Com essa nova peça no tabuleiro, Maria Antonieta sabia que precisava agir. Decidiu organizar um novo baile, dessa vez para celebrar o aniversário de seu filho mais novo. O evento seria a oportunidade perfeita para observar os movimentos dos suspeitos e, ao mesmo tempo, desviar a atenção da corte. A noite do baile chegou com todo o esplendor de Versalhes. Salões iluminados, música vibrante e máscaras que escondiam sorrisos e intenções. Mas enquanto os convidados dançavam, nos bastidores o verdadeiro jogo acontecia. Fersen e um pequeno grupo de guardas leais estavam encarregados de interceptar a carta antes que deixasse o palácio. Sophie manteve a condessa de Polignac ocupada, envolvendo-a em conversas triviais, mas persistentes. Enquanto isso, um dos mensageiros suspeitos foi seguido até os aposentos do Duque de Orléans, onde finalmente a carta foi encontrada, escondida no forro de uma mala de viagem. O documento, cuidadosamente selado, trazia a assinatura do Duque e a promessa de concessões políticas em troca de apoio militar. Para Maria Antonieta, aquilo era mais do que suficiente para derrubar o Duque, mas o timing seria essencial. De volta ao salão de festas, a rainha manteve o semblante calmo. O Duque de Orléans se aproximou, ofereceu-lhe uma taça de vinho e comentou sobre a beleza da festa. Maria Antonieta sorriu, um sorriso enigmático. Sim, a beleza das máscaras é que elas escondem apenas o que queremos mostrar, respondeu, antes de se afastar lentamente. No entanto, ela sabia que a conspiração não terminava ali. O Duque não agiria sozinho. Outros nomes ainda precisavam ser revelados, outros segredos desenterrados. A carta era apenas a ponta do iceberg, e a rainha sentia que o verdadeiro inimigo talvez estivesse ainda mais próximo do que imaginava. Na manhã seguinte, o palácio parecia respirar aliviado após o baile, mas Maria Antonieta já planejava seu próximo movimento. Ordenou que a carta fosse copiada e enviada anonimamente ao rei, enquanto o original seria mantido como trunfo em suas mãos. Se o duque percebesse que a rainha sabia demais, talvez se revelasse ao tentar se proteger. Enquanto isso, Fersen começou a mapear os contatos do duque fora da França. Descobriu que mensagens cifradas eram enviadas regularmente para Amsterdã, um possível ponto de encontro de exilados políticos e mercenários. O alcance da conspiração parecia cada vez maior e o perigo mais iminente. Sophie também trouxe novas informações. A condessa de Polignac, que antes parecia apenas uma participante coadjuvante, agora se mostrava mais ativa. Uma conversa interceptada entre ela e uma de suas damas sugeria que documentos estavam sendo preparados para um momento de revelação. A rainha sabia que a cada passo dado, a corda se apertava mais ao redor dos conspiradores, mas também ao redor dela própria. A paciência era sua maior aliada, mas o tempo começava a se tornar seu inimigo. Ainda assim, ela permaneceu firme. Versalhes poderia ser um labirinto de intrigas, mas Maria Antonieta estava determinada a encontrar a saída, ou, pelo menos, a conduzir seus inimigos para o centro do labirinto, onde não teriam mais para onde fugir. E assim, enquanto as velas de Versalhes queimavam lentamente, a rainha traçava novos caminhos, sabendo que cada movimento poderia ser o último, mas também o mais decisivo. A batalha ainda estava longe de ser vencida, mas cada dia trazia uma nova peça para o quebra-cabeça, uma nova possibilidade para virar o jogo. A carta interceptada tornou-se uma peça central no jogo de Maria Antonieta. Cada palavra escrita pelo Duque de Orléans parecia uma faca cravada na estabilidade da coroa. Ainda assim, a rainha sabia que usá-la no momento errado poderia ser fatal. O rei Luís XVI, embora bondoso, não possuía o pulso firme necessário para lidar com uma traição tão profunda sem causar uma tempestade política. A rainha, então, decidiu criar uma ilusão. Em vez de acusar o duque diretamente, ela começou a soltar rumores de que uma carta comprometendo um nobre de alto escalão havia sido encontrada. As palavras eram cuidadosamente colocadas nas conversas casuais com damas da corte, que, inevitavelmente, espalhariam o boato. Logo, o palácio inteiro falava sobre o documento misterioso e os conspiradores, sem saber quem estava sob suspeita, começaram a cometer erros. Fersen,
Sempre atento, notou que o conde de Artois estava mais nervoso do que o habitual. Ele passava mais tempo nos jardins, evitava reuniões públicas e enviava bilhetes com frequência. Sophie, que continuava próxima à condessa de Polignac, também observou mudanças. A condessa, antes tão confiante, começou a agir de forma mais reservada, como se temesse que cada sombra fosse uma testemunha. Enquanto isso, Maria Antonieta mantinha a postura. Participava de eventos sociais, realizava audiências, recebia visitas diplomáticas. Sua serenidade era tão desconcertante que muitos começaram a acreditar que talvez a carta não passasse de uma lenda. Mas os verdadeiros culpados, esses estavam cada vez mais pressionados. Durante uma noite silenciosa, enquanto o vento uivava nas janelas do palácio, Fersen encontrou uma nova pista. Em uma conversa ao acaso com um criado, descobriu que uma das carroças que regularmente saíam para levar correspondências à cidade havia feito uma parada não usual na taverna Le Renard, conhecida por abrigar viajantes estrangeiros. Maria Antonieta instruiu Fersen a investigar pessoalmente. Disfarçado, ele se infiltrou no local. Entre canecas de cerveja e jogos de cartas, ouviu dois homens conversando em holandês, mencionando o nome do Duque de Orléans e algo sobre o encontro final. Aquilo poderia significar uma tentativa de fuga ou, pior, um golpe planejado para os próximos dias. Ao retornar ao palácio, Fersen repassou tudo à rainha. Maria Antonieta sabia que precisava agir rápido. Ordenou que os guardas discretamente reforçassem a segurança nas entradas e saídas de Versalhes. Cada carroça, cada mensageiro seria revistado. A tensão cresceu quando, 2 dias depois, uma carta foi encontrada com um mensageiro que tentava deixar o palácio. O selo era do conde de Artois, e o destinatário, um banqueiro suíço. A mensagem falava sobre a necessidade de liquidez e movimentação de ativos, o que indicava que o conde poderia estar preparando uma fuga ou buscando financiamento para ações mais ousadas. A rainha decidiu confrontar o conde discretamente. Chamou-o para uma conversa particular, sob o pretexto de discutir assuntos familiares. Durante a conversa, Maria Antonieta mencionou, casualmente, os crescentes rumores sobre a carta misteriosa. O conde tentou manter a compostura, mas seu suor frio e a maneira como seus olhos evitavam os dela revelaram mais do que suas palavras. Ao sair do encontro, o conde procurou imediatamente o Duque de Orléans. Fersen, que o seguia à distância, ouviu apenas fragmentos da conversa, mas o suficiente para entender que os conspiradores estavam se sentindo encurralados. Maria Antonieta sabia que o cerco estava se fechando. Decidiu organizar um jantar íntimo com os principais nomes da corte, incluindo os suspeitos. A ideia era simples. Sob o calor das conversas e o efeito do vinho, esperava que as máscaras caíssem. Durante o jantar, o ambiente era uma mistura de leveza e tensão. O Duque de Orléans falava sobre política internacional, mas suas palavras pareciam cuidadosamente medidas. A condessa de Polignac mantinha-se em silêncio, seus olhos movendo-se rapidamente de rosto em rosto, como se tentasse decifrar quem sabia o quê. No meio da refeição, uma mensagem foi entregue à rainha. Ela a leu. Sem alterar a expressão, guardou o papel. No entanto, sua decisão estava tomada. Ordenou que, ao fim do jantar, os guardas acompanhassem discretamente o duque e o conde até seus aposentos. Na calada da noite, enquanto a maior parte do palácio dormia, os 2 homens foram colocados sob vigilância. Maria Antonieta sabia que a pressão os faria agir. Precisava apenas esperar o momento certo para capturá-los em flagrante. Enquanto as velas queimavam lentamente, a rainha permaneceu acordada, seus olhos fixos na escuridão além da janela. A espera era agoniante, mas ela sabia que a paciência era sua maior aliada. O momento da verdade se aproximava, e quando ele chegasse, não haveria mais espaço para máscaras ou meias-verdades. A madrugada em Versalhes parecia mais longa do que o normal. Maria Antonieta permanecia imóvel em seus aposentos, seus olhos fixos na janela onde o céu noturno começava a ceder ao primeiro brilho do amanhecer. O silêncio absoluto era interrompido apenas pelo farfalhar suave das cortinas ao vento. Ela sabia que o destino da coroa estava em jogo e que, nas próximas horas, cada decisão seria crucial. Fersen mantinha-se atento nos corredores, seus passos leves e discretos. Os guardas,
leais à rainha, posicionavam-se estrategicamente ao redor dos aposentos do Duque de Orléans e do Conde de Artois. Ninguém entraria ou sairia sem que Maria Antonieta fosse informada. Quando o sol finalmente nasceu, a movimentação no palácio começou. Criados iniciaram suas tarefas diárias, nobres despertavam de suas longas noites de festejos, e os conspiradores, sem saber que estavam cercados, começaram a executar o que parecia ser seu último movimento. O Duque de Orléans, sempre cauteloso, enviou um mensageiro até os jardins, onde um contato o esperava. Fersen, que vigiava de perto, seguiu o mensageiro até a Fonte das Rosas. Escondido atrás de uma escultura, ouviu a troca de palavras. O contato era um mercenário suíço, contratado para liderar um levante armado em Paris, aproveitando o descontentamento popular. Enquanto isso, Sophie, que permanecia ao lado da condessa de Polignac, percebeu que a mulher preparava uma pequena mala. Documentos, joias e moedas de ouro foram cuidadosamente embalados. Quando questionada, a condessa disfarçou, alegando uma visita à família no interior. No entanto, Sophie sabia que aquilo era uma fuga. Maria Antonieta foi informada imediatamente. Agora, todas as peças estavam claras. O Duque de Orléans pretendia usar o caos nas ruas para derrubar o rei, enquanto a condessa garantiria uma rota de fuga segura, levando documentos que poderiam comprometer não apenas a monarquia, mas toda a linhagem real. A rainha sabia que o momento de agir havia chegado. Convocou uma reunião de emergência com o rei Luís XVI e seus conselheiros mais confiáveis. Com a carta original em mãos e os relatos detalhados de Fersen e Sophie, ela expôs toda a trama. O rei, inicialmente incrédulo, leu e releu o documento, seu rosto perdendo a cor a cada linha. Sob as ordens do rei, os guardas cercaram os aposentos do duque e do conde. Quando a porta foi aberta, o Duque de Orléans estava diante de uma mesa cheia de mapas e bilhetes. O Conde de Artois, pálido e trêmulo, não tentou resistir. Ambos foram levados sob custódia, e o choque percorreu os corredores de Versalhes como um vento gelado. A condessa de Polignac foi detida nos estábulos, sua mala aberta revelando os documentos comprometedores. A mulher, sempre tão altiva, agora implorava por clemência. Mas Maria Antonieta não se comoveu. Ela sabia que, se a condessa tivesse tido sucesso, sua própria cabeça poderia ter sido colocada a prêmio. Nos dias seguintes, o julgamento foi realizado de forma discreta, longe dos olhos da multidão. Para evitar o alarde público, o rei decidiu enviar os conspiradores para o exílio em vez de condená-los à morte. Uma escolha que, embora prudente, deixou Maria Antonieta com um gosto amargo. Ela sabia que, no exílio, o Duque de Orléans e seus cúmplices poderiam continuar suas tramas, mas ao menos, por enquanto, a ameaça havia sido neutralizada. Com os conspiradores fora de cena, a rainha voltou sua atenção para restaurar a confiança da corte. Agradeceu publicamente aos nobres que demonstraram lealdade e recompensou os criados que ajudaram na investigação. Fersen, sempre seu confidente e braço direito, foi condecorado discretamente, sua lealdade reconhecida apenas nos salões privados, longe das intrigas públicas. Sophie, cuja coragem e discrição foram essenciais para o sucesso da rainha, recebeu uma propriedade modesta e um título de nobreza. Maria Antonieta sabia que cercar-se de pessoas em quem podia confiar seria crucial para o futuro. Embora a ameaça imediata estivesse contida, a rainha entendia que a França ainda estava à beira de uma revolução. O descontentamento popular crescia, alimentado pela escassez de alimentos e pelas disparidades sociais. Ela começou a promover pequenos gestos de caridade, buscando reverter sua imagem de Madame Déficit e se aproximar do povo. No entanto, em seu íntimo, Maria Antonieta sabia que os perigos jamais desapareceriam completamente. Versalhes, com todo o seu luxo, permanecia uma fortaleza cercada por sombras. E, apesar de ter vencido a batalha contra os traidores, a guerra pela sobrevivência da monarquia francesa estava apenas começando. Naquela noite, enquanto caminhava pelos jardins, a rainha sentiu o vento gelado tocar seu rosto. Fechou os olhos e respirou fundo. Cada respiração era uma promessa a si mesma. Jamais permitiria que outra traição chegasse tão perto. Jamais deixaria que as sombras de Versalhes a engolissem novamente. E assim, com os ecos do passado ainda ressoando nos corredores dourados, Maria Antonieta seguia em frente.
Determinada, forte e ciente de que, mesmo na corte mais bela da Europa, o verdadeiro poder estava na capacidade de enxergar além das máscaras.